Tem uma metáfora de um sujeito chamado Jonathan Haidt, sabe quem é? Não. Os livros dele são muito bons, cara. Tem um que é a hipótese da felicidade, Happiness Hypothesis, onde ele cria essa metáfora que é do elefante e do condutor. Seria o elefante e o ginete. Onde o elefante, ele representa a emoção. Ele é o seu emocional. Tá. E o condutor, ele é o racional. Tem diversas metáforas que explicam essa relação razão-emoção no ser humano. Essa dele e de fato eu concordo, é uma metáfora boa e intuitiva, fácil de você entender, porque, cara, se o elefante quiser ir para um lado, por isso ele usa um elefante, não interessa se o condutor não é um cavalo, não é um pônei, é um elefante. Se ele quiser ir para a esquerda, ele vai. Dane-se que o condutor tá puxando para a direita. Ele vai, entendeu? Então, qual que é os... E aí, muitas vezes, o que acontece? Que a pessoa não vai ouvir. Diversas das respostas, elas não são racionais. Elas são emocionais. Sim. A racionalização, ela vem pós-emoção. Atuando como se fosse o seu advogado de defesa. Ela só vai justificar a sua escolha. Isso. Tá. Ela não é a razão da sua escolha. Tá? Perfeito, tô entendendo. Entendeu? Você já reagiu emocionalmente. Mas eu tô sentindo que, pra mim, eu tô te dando razões, mas na real eu tô explicando. Na verdade, eu tô inventando uma explicação pra minha reação emocional. Exatamente. Entendi. E na sua cabeça você pensa, não, é isso porque... Isso. Pô, eu raciocinei e cheguei nessa conclusão. Só que eu raciocinei depois. Exatamente. Você raciocinou depois e muitas vezes sem nem fundamento. Uma das pesquisas que eles fizeram, por exemplo, a mulher pegou e tinha uma bandeira velha do país, no caso dos Estados Unidos, que a pesquisa foi lá, e aí ela decidiu rasgar e fazer um pano de chão. E fizeram essa pesquisa na rua. O que você acha? Tinha gente, não, acho errado. Mas por quê? Não, alguém pode se ofender, que é o símbolo do país. E eles antes tinham descrito, não, mas ela mora sozinha, não tem ninguém vendo. Não, mas ainda assim, não é legal. Mas por quê? Não, porque alguém pode se ofender, mas ninguém sabe. A reação é emocional. Mas por que ela não pode fazer isso? Não. E aí a pessoa vai tentar, é o advogado tentando buscar, não pode porque vai ofender. Não, porque é um símbolo nacional, mas ninguém viu. Não, mas não pode porque na Constituição, mas ninguém vai saber. Não, mas não pode porque... E aí termina... Uma outra proposição dele. 2 irmãos. Um menino e uma menina. Maior de idade. Eles chegam numa conversa e falam, olha, eles decidem... Isso é uma hipótese moral para ver o julgamento. Exatamente isso. Lá vem. Não. Eles decidem, bora transar? Exatamente. Vamos transar? Os 2 consentem. Falam, não, vamos usar preservativo, vamos fazer uma vez, ver qual vai ser. Fazem, ok. Sentem até que, aproximou eles, mas optam por, ok, até ajudou, mas não vamos fazer de novo. Ok, essa é a situação. E aí, pesquisa na rua. O que você acha? Não, acho errado. Mas por quê? Não, porque não pode. Irmão com irmão, é consanguíneo, não pode. Mas por quê? Não, pode nascer, questão genética, pode nascer um filho com problema, mas usaram camisinha. Não, mas pode afetar o relacionamento dele. Ele ficou até melhor. Não, mas aí pode prejudicar outro relacionamento. Não, eles falaram que não vai ter de novo. Não, mas é o advogado tentando caçar aonde que eu processo esse humorista. É isso, é o que ofensa a minoria. O que é? Ele ofendeu a igreja. Tentando caçar uma justificativa. E tem gente que uma hora fala, eu não sei porquê, mas eu sinto que é errado. É isso. É emocional. Então, qual que é o jeito? Que pra mim é a mesma coisa. É a mesma coisa de um cristão fervoroso, quando ele ouve uma piada de Deus. Não pode. Por quê? Porque é sagrado. Não, mas esse cara nem acredita nisso. Não, mas ele tem que me respeitar. Não, tudo bem, mas ele fez no pau. Não, mas não pode. Não... É emocional. Do mesmo jeito com minoria. Mesma coisa. Não pode falar da minoria, mas um comediante no pau. Não, mas não pode, vai gerar preconceito. Mas tem prova disso? Não, mas não pode. Não há uma justificativa racional. É um julgamento. É uma reação emocional, onde você cria uma justificativa racional para explicar a sua emoção. Então, esse é o grande problema também. Se você pega debates políticos, quem é um extremista, seja de esquerda ou de direita, a pessoa que não quer ouvir, a reação dela é emocional e a justificativa
Ela não tem nem... Ela só está justificando. E aí esse é o problema de, assim, se você derruba com todos os argumentos sólidos, com pesquisa, com tudo, se você derruba a explicação, o cara não vai mudar de opinião. Por quê? Porque aquela opinião não é fruto dessa explicação. Então não adianta você derrubar ela. Perfeito. O fruto é emocional. Não adianta. E aí não adianta. Qual que é o jeito? Tentar falar com o elefante. Tentar falar não com o condutor, não com argumentos. Tentar ir no emocional. Tentar fazer a pessoa refletir sobre essa racionalização em relação à emoção. Se ela começa a pensar isso, aí pode ser que ela entenda e mude de opinião. Então, esse é o ponto. E gritando e argumentando na internet, esquece, você não vai mudar ninguém. Então, parte do meu ponto é esse também, é trazer argumentos. É o que eu falei, eu não invalido a pessoa se irritar, inclusive eu entendo. É isso, deixa eu tentar entender por que esse cara se irritou, o que acontece no cérebro da pessoa, porque isso, é uma reação neurológica. É uma reação neurológica. Quando você ouve a piada... Cara, tu é muito nerd. Eu só preciso do laudo do autismo. Eu vou marcar. Mas eu tô gostando. Eu só preciso do laudo, velho. Só preciso do laudo. Quando você escuta a piada... É só marcar a consulta, velho. Só falta... Eu acho que eu não preciso nem chegar. Se eu chegar lá... mesmo. Se eu falar... olha, quando eu tinha 18 anos, eu criei um sistema de mnemônica pra memorizar as 52 cartas num baralho. Eu associei cada número numa imagem, leão, anão, mão, rua, cão, boi, teja, avião, louça. E aí, é só falar isso que já... Meu Deus, cara. Eu comecei na mágica, né? Então eu memorizava baralho também. Mas que bom, então tu é super nerd mesmo há muito tempo. Sim. Sensacional. Então eu tava dizendo, quando a gente escuta uma piada... Ela vai percorrer um caminho no seu cérebro, onde eu tenho uma metáfora nisso no livro também, mas encurtando... Tu consegue explicar por que uma pessoa acha algo engraçado? Sim. A gente ri de uma piada, basicamente, quando ela atravessa todos esses seus filtros cômicos que eu falei. Porque e aí, cada pessoa, são 10 filtros, não vou falar todos, leiam o livro, que aliás já está vendendo. Já está vendendo. Tá pré-venda, todo mundo que comprar até o lançamento, o livro vai autografado. Família, a gente vai deixar aqui ou no comentário fixado ou então na descrição o link para você comprar lá diretão, tá bom? Facinho. Sei nem onde vende. Fabricadomor.com.br. Aí, tá bom, beleza. Tá vendendo lá, então... E autografado quem comprar antes do lançamento, tá? A hora que eu fechar o lançamento, aí não vai ser mais autografado. Então, assim, são 10 filtros. Eu fiz uma piada, ela tem que atravessar todos esses filtros e aí você vai rir. Claro, partindo do princípio que ela tem uma construção de piada, que ela tem uma incongruência. Todos temos os 10 filtros ou pessoas podem ignorar vários desses? Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Tá bom. Eu fiz uma pesquisa extensa para chegar em uma classificação... A gente está falando do que a gente acha engraçado. Perfeito. Tá exato. Bom, exato. Ela tem que atravessar esses filtros. Porque se não atravessar, por exemplo... E aí alguns filtros podem ser mais espessos do que outros, né? Um filtro ideológico é um que ele é mais espesso do que um filtro etário, para provocar uma reação, principalmente. Né? Entendi. Então, assim, a piada tem que atravessar esses filtros. Você ouviu a piada... ela entra pelo seu canal auditivo, passa pela área de Wernicke, vai percorrendo, chega o seu cérebro, vai interpretar ela, porque palavras são códigos. São códigos, é isso. Aí tem uma parte do cérebro que chama giro temporal superior, que é o que vai pegar e codificar. Ele codificou. Tem o símbolo anterior, ele vai olhar isso daí e sinalizar ou não. Opa, atenção aí, ou não. E aí quem vai interpretar, que é o que eu chamo de fiscal da piada, é o córtex pré-frontal medial. Esse é o fiscal da piada. Não é um juiz, não sou eu, não é o comediante militante, não, é o córtex pré-frontal medial. Ele é o fiscal da piada. É ele que vai olhar o conteúdo codificado e falar, aqui não tem nada não, pode seguir. Ou, opa, isso aqui é uma bomba, revista ele. E aí o que vai influenciar isso? Os filtros. Seus filtros ideológicos, suas experiências emocionais, aonde você cresceu. Tudo isso vai influenciar, esses 10 filtros vão influenciar o julgamento desse seu corpo. É como se fosse o texto dele do que não pode
atravessar naquele aeroporto lá. O seu aeroporto tem uma regra, o meu tem outra. Tá. É isso. Então, o cara viu lá, minoria. Irmão, não interessa se tá num palco, se é teatro, se não interessa. Para ele, isso aqui é o vermelho, não tem outra interpretação. Aí ele tem essa reação emocional, julgada aqui no córtex pré-frontal medial. Aí vai entrar a racionalização, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral, que é o que vai racionalizar. É o então advogado. Ele pegou isso aqui, que tá entranhado, que é uma opinião que já tá ali por alguma razão, que tem aquilo que você falou, que tem a ver com os filtros, e a razão vai explicar, ou vai tentar explicar, justificar. Vai tentar justificar isso aqui, a reação que é uma emocional. decisão já tomada e emocional. Exatamente. Aí ela vai criar justificativas. E não adianta derrubar essas justificativas porque elas não são a razão desse julgamento. Esse julgamento é emocional. E assim, perfeito. Eu entendo que você pega todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Inclusive um juiz. Uma juíza. Todos nós. Porque é um ser humano, pô, não é um robô. Então ele está sujeito a isso. Só que uma coisa é uma pessoa se irritar e tentar te cancelar, a outra é alguém numa reação dessa te mandar 8 anos pra cadeia. Sim. Então são fiar o dedo da mão invisível do Estado no seu cu, né? São consequências um pouquinho mais graves. Então, a pessoa, pelo menos tendo a noção esse sistema operacional, ela pode pelo menos dar um passo atrás e falar, peraí, deixa eu girar o cubo para ver se é vermelho do outro lado. Ah, pô, a intenção dele foi azul. Então talvez eu me precipitei. Entende? Por isso que eu fui estudar e entender tudo isso. E eu acho que, por isso que eu te falei, o humor muitas vezes ele é mal julgado. As pessoas colocam eventos distintos na mesma prateleira, as pessoas têm reações emocionais e justificativas racionais para algo que é totalmente baseado na emoção, só que você pode se irritar emocionalmente e exigir o cancelamento, o protesto, o boicote de um comediante. Mas a justiça não pode ser pautada na emoção. A justiça não. Né? Bom, basicamente a gente está falando aqui que tu entende algum tipo de represália de quem ouviu a piada e ficou chateado, não sei o quê. O cara, não assiste o Léo Lins. Não assiste então, Léo Lins, aí, não sei o quê. Foda é o Estado ir lá e te prender, né? Exatamente. E eu acho que aí, tendo essa consciência, e também deixa claro que, cara, eu não sou só um idiota querendo ofender pessoas, que é a visão de algumas pessoas. Não é, cara. Parece muito. Mas não é, cara. Toda vez que a gente ouve falar de Léo Lins na mídia aí falando que ele é um filho da puta, pô. Pois é. Não, a parte da mídia faz um excelente trabalho queimando a minha imagem. Excelente trabalho. E eu não faço questão de ficar, tentando contornar isso, até porque, assim, é aquela história também. As pessoas que me conhecem não precisam dessa explicação. E as outras que reagiram emocionalmente, nenhum argumento será suficiente. Sim, exato. Ela já decidiu. Então, não adianta. E como é que isso... Tá bom, isso aí, entendi. Isso aí tudo acaba... Toda essa fase da tua vida culmina em um livro. Sim, cara. Eu acho que vai ser a minha maior contribuição pro humor até hoje, cara, de verdade. E eu não vou entrar tão cedo numa outra... Porque tá foda mesmo, cara. Eu tô o dia inteiro lendo, velho. Até o meu hiperfoco, minha maluquice, tem hora que tá cansando, velho. Entendi. Eu tô atrasando um monte de coisa. Eu tô só fazendo isso. Eu vim lendo no carro pra cá. Eu vim ajeitando, mexendo em mais algumas coisas. Mas tu já sabe quando é que tu vai... Eu tô trabalhando com 3 de junho, que é a data da minha condenação. Perfeito. Tô trabalhando com essa porque já tá na reta final. Tá na reta final mesmo. Por isso que eu já iniciei uma pré-venda, até para me obrigar a falar, vamos fechar. Agora vamos fechar. Mas isso obviamente vem em forma de show também. Também. Eu digo, esse momento da tua vida não tem como não virar um show. Tem grande chance. Tem grande chance desse livro. Tem grande chance dele meio que virar um show também. E aí, stand-up. Né? Porque pra palestra dá pra ele desdobrar em muitas coisas. Né? Dali tu consegue falar sério, tu tá virando um teórico da comédia. Cara, por necessidade.
por necessidade. Não, mas eu gosto muito, né, de estudar, sempre gostei. Então, e por isso que eu acho que, por exemplo, quando vem... Então tá vendo aí, ô seu juiz? É o seguinte, ó. Léo Lins, ele faz sabendo, não só sabendo o que tá fazendo, ele faz... com a intenção forte de fazer o que está fazendo. Então, quando o Léo Lins sobe num palco, dentro de um teatro, para uma audiência, fala uma piada do teor das que ele faz lá, ele sabe, ele não só sabe exatamente o que ele quer fazendo, que ele está fazendo, mas ele sabe o que ele quer provocar nas pessoas, tá? Então, se você não entendeu, é isso que ele está dizendo aqui.